Olá, então estamos aqui para mais um vídeo do nosso Temário do Universo, o tema agora 9 de Antropologia. Então começamos os temas de Antropologia, depois vamos para os temas de Ética e depois Ética Especial e Política. Então agora esse tema 9, é da pessoa humana e suas dimensões. Então, desenvolvimento histórico do problema. Quais têm sido os principais problemas antropológicos enfrentados pelos filósofos ao longo da história? Então, temos ao longo da história o levantamento de vários problemas em relação ao ser humano. São alguns deles o problema da sua origem, estrutura, corpo e alma, problema da origem e desenvolvimento da cultura, do surgimento das sociedades, problema do agir humano, do conhecimento, do psiquismo, redução do homem ao somático ou ao noético, o problema da religião e o problema da morte. Claro, entre outros, talvez que possa ser elencados, mas aqui creio que são os principais. Próximo grande tópico. Análise fenomenológica. Do ponto de vista biológico, o homem é um ser vivo, a primazia do homem sobre os outros seres vivos. Então, o homem é um ser vivo porque possui um princípio de movimento intrínseco, que é a alma, coisa que partilha com os outros seres vivos, como os vegetais e os animais. Porém, o ser humano ele possui uma primazia em relação a eles, pois tem liberdade. O homem é o único ser vivo corpóreo que pode conhecer as coisas de fato, conhecer sua essência, e que pode escolher seus meios e fins. Ele possui instinto como os animais, mas estes são sempre dotados de racionalidade, ou seja, ele não está limitado aos seus instintos. Ele como que tem essa janela de escolha do instinto, né? Ele consegue escolher se ele vai seguir ou não essa tendência. Ponto B. Ele possui as funções do conhecimento sensitivo e tendências instintivas. Ele possui a capacidade do pensamento seletivo. Então, a posse de conceitos e a formulação de juízos. O homem, através de seu conhecimento intelectivo, pode formar conceitos universais, a abstração da forma, das essências das coisas. Isso pode abstrair, né, conceitos universais das coisas. E com os seus conceitos, e através da segunda operação do espírito, que é o juízo, pode julgar, pode formar juízos, melhor dizendo, sobre as coisas, podendo eles ser verdadeiros ou falsos, com base na realidade. O uso da linguagem conceitual. O homem tem a capacidade de expressar seu pensamento, que é o que é conceitual, de forma consciente. Os outros animais também possuem uma espécie de linguagem, mas a do homem a supera infinitamente. É uma linguagem em sentido amplo, né? Então este é capaz, né, o homem é capaz de falar de coisas universais e que não estão presentes aos sentidos, agora naquele momento. Coisa que os animais não conseguem. Sua linguagem se limita ao momento presente e para as coisas particulares. A linguagem requer 3 dimensões: quem fala, sobre o que se fala e quem escuta. É um pouco, né, estrutura da linguagem, né? Próximo ponto, a irredutibilidade do conhecimento intelectual sensitivo. O conhecimento intelectual não pode ser reduzido ao sensitivo, pois o primeiro vai além do segundo. Então, o intelectual tem como que mais extensão, termo, né, mais extensão que o sensitivo. Então, através da abstração, podemos conhecer coisas que não captamos diretamente pelos sentidos, como, por exemplo, Perdão, eu não sei se estava certo o que eu falei antes, mas está tudo certo. Da extensão. Tá, vou voltando. Através da abstração, podemos conhecer coisas que não captamos diretamente pelos sentidos, como, por exemplo, a causalidade. Porém, num primeiro momento, o intelecto precisa dos sentidos, né, pois nosso conhecimento vem por eles.
mas não se resume a eles, né, os sentidos. Então não há necessidade de haver uma oposição entre os dois conhecimentos. Não é ou sensitivo ou intelectivo, uh, ou, ou só começa intelectivo ou só no sentido. Não, tem uma ligação entre os dois. Não há uma separação no homem. No homem isso é como que quase que uma coisa só. Assim. Já esses sentidos têm quase que como uma capacidade que tem uma racionalidade de certa forma. Diferente dos anjos que conhecem as coisas pela essência, né? Ou seja, diretamente pelo intelecto. Então, mas o ser humano precisa dos sentidos. Isso é próprio da natureza dele. Então, a unidade do conhecimento humano. O conhecimento humano se dá de forma unitária, do começo ao fim. Nós dividimos, né, como eu falei antes, o processo para facilitar a compreensão deste. Então, mas ele ocorre de modo contínuo e unido. Então, toda pessoa conhece e se coloca para conhecer. É a pessoa que conhece, não é meu cérebro, meus olhos, né, meu ouvido. É a pessoa que conhece. Todo o ser da pessoa. Então, as particularidades do corpo humano. Então, é por meio do corpo que o homem conhece. Então, esse corpo é dotado de sentidos especializados, que permitem o contato preciso com o mundo externo. Então, cada sentido, como que é especializado, né, para atender esse contato mais complexo com o mundo. A relação entre o pensamento e o cérebro. O cérebro é um órgão que possibilita o pensamento, mas quem pensa é a pessoa racional, não é o cérebro. Se o cérebro possui algum defeito, isso provavelmente irá impactar, né, no desenvolvimento do pensamento. Sendo o cérebro um instrumento, se ele falha, o resultado será também deficitário, é como um martelo que não faz bem o seu serviço. Mas a alma continua tendo as potências para o conhecimento e para o pensamento. Ela nunca vai perder isso. Né? Mas se ela não tem como que o instrumento para fazer aquilo, talvez seja deficitário, né? Aquele um martelo que não funciona bem. Mas não quer dizer que ele não vai fazer, né? Mas talvez não faça tão bem. Terceiro grande ponto, análise metafísica. A pessoa humana, união substancial e espiritualidade humana. A espiritualidade, ou seja, a abertura do homem ao absoluto, é a constituição fundamental do homem. Significado e dedicação do conceito de abertura. Vamos lá. O homem é aberto a toda a realidade, a todo ser, ao absoluto, por causa da sua inteligência, que é a potência, que é em potência todas as coisas, podendo captar tudo que tem ser. Ou seja, o homem é capax entes. Então, por causa da sua vontade, que tende ao bem e por causa da sua vontade, que tende ao bem em geral, sendo livre na escolha dos particulares. Ou seja, o homem não é limitado ou fechado, né, para usar o termo ali, não é fechado com relação ao ser. Ele é aberto, é todo ser. Então, por isso que ele pode escolher, não é limitado aos particulares. E pode conhecer, não necessariamente só conhece os particulares, ou, perdão, pode conhecer todas as coisas. Essa vontade também é aberta ao infinito, é por causa da inteligência, por sua vez pode captar o ser enquanto ser. Então, nessa abertura da inteligência a tudo, né, ao infinito, ao ser, essa inteligência vai fornecer o objeto para a vontade, iluminar a vontade. Essa vontade também vai estar aberta ao infinito também, com a ajuda da inteligência. Claro que essa inteligência pode estar talvez embotada ou a vontade não querer, né, ir buscar os bens mais elevados, mas ela sempre vai tender a Deus de tabela, assim, sempre. Então, só ela tem que ser a vontade, tem que ser educada, né? A constituição
ontológica da pessoa. Definição de Boécio, significado e valor filosófico. Então, Boécio define a pessoa como nature rationalis individua substantia, ou seja, substância individual de natureza racional. Definição clássica. A pessoa existe em si e por isso é substância. E é individual porque forma um todo, completo e distinto aos demais. A marca própria da pessoa é justamente a natureza racional, que é o que distingue a pessoa das outras substâncias individuais. Então, Boécio, posteriormente Tomás, eles vão utilizar esse conceito para explicar as pessoas divinas, né? Vemos que primariamente surgiu esse conceito de pessoa, né? As pessoas divinas. Qual a possibilidade de haver duas naturezas na mesma pessoa, no caso de Cristo. Então, é isso que foi criado essa definição, né, de pessoa. Esse termo também, pessoa. Né? Isso agradecemos ao nosso colega Patrick Teixeira, que ajudou nessa parte. Então, outras definições de pessoa: origem, méritos e limites. Temos outras definições de pessoas, como a de São Tomás de Aquino, que é subsistens distinctum in rationale vel spirituale natura, ou seja, um subsistente distinto de natureza racional ou espiritual. Temos de Kant, que define a pessoa como um ser racional e moral que possui um fim em si mesmo. Sartre, que define a pessoa como um ser para si. E temos outros também, né? Então, todas essas definições têm os seus méritos, destacando uma parte do homem, mas também possuem seus limites, pois a pessoa humana, segundo o personalismo, não pode ser definida rigidamente, porque não é um só ser estático, mas também dinâmico, um fazendo-se, facendo, né? Bem diz Ortega y Gasset. Então, definir pode acabar limitando a dignidade e a singularidade de cada pessoa. Entre todas essas, é claro que mais se destaca é a do Aquinas, né, de São Tomás de Aquino. Então, para como que definir a pessoa ou entender a pessoa, a gente divide em dimensões. Né? É como que a pessoa se mostra, né, nas suas dimensões. A gente vai ver no quarto ponto, quarto grande tópico. A unidade substancial e o valor da corporeidade. O homem é uma união substancial de alma e corpo. Recebe o ser do composto pela forma, mas é uma união, então, da qual, faltando uma parte, não se é mais um homem completo. Não podemos reduzir o homem a corpo ou a alma. Então, as almas, né, dos mortos, dos santos que estão no céu, eles não existe lá como que a pessoa, vamos supor, de Santa Teresa completa, né? Mas existe a alma de Santa Teresa, né? Que depois vai, claro, ela continua sendo pessoa, mas ela está incompleta, né? Está a alma de Santa Teresa. Então depois, na ressurreição dos corpos, ela vai se unir e vai como que ter de novo esse ser completo. Então o homem precisa do corpo, ele precisa do corpo. Ele foi feito, né, está na natureza dele o ser corporal, ter corpo. Claro que depois não sabemos como será o corpo glorioso, mas está na natureza dele ter corpo. Então ele só será completo tendo corpo. Até São Tomás fala, dá para se intuir racionalmente a ressurreição dos corpos, né? A ressurreição isso da carne, né? Porque o ser humano, nada que é por natureza pode permanecer para sempre fora da sua natureza, né? Então, alguma coisa assim, se não me engano, que ele fala. Então, não posso, o ser humano não pode permanecer eternamente sem corpo. Então, até os que estão no inferno irão receber o seu corpo de volta.
né? Mas vão provavelmente sofrer muito mais. Vai ser o corpo danado, né? O corpo condenado. E o corpo dos salvos, né, dos redimidos, dos santos, será um corpo glorioso. Falando do corpo, o homem não só possui um corpo, mas também é o seu corpo. Por meio dele se expressa e mostra a sua pessoa aos outros. Então eu não possuo um corpo, eu tenho um corpo. Eu sou o corpo, eu sou o meu corpo também. Eu não posso, como não há separação entre eu uso, dou meu corpo aos outros para que os outros usem, não. Eu estou me dando, eu estou me usando. Os outros estão me usando, é o meu corpo. É eu. Hum. A não para a existência do espírito humano. O espírito humano não existiu antes do corpo, porque não convém existir antes do corpo. Então o homem é uma união substancial entre alma e entre alma, a forma, né, e o corpo, matéria. Claro que o corpo já é matéria formada, né, mas é um pouco complicado, mas entre alma e matéria, né, entre forma e matéria. Sendo assim, o ser humano ele é criado na união de alma e corpo, corpo matéria, né? Seria inconveniente e uma imperfeição para Deus criar algo imperfeito, ou seja, que é o espírito sem corpo, no caso do homem. Então, a natureza humana, alma e corpo, ela surge na união quando, quando se cria a quando se tem a fecundação. Então, nessa união que, que surge, né, a natureza humana. Antes não havia ser humano. Natureza humana universal e imutável. Perdão, não universal e imutável é a pessoa humana singular. E a pessoa humana singular. Então, a natureza humana é um princípio uniforme de operações, não de operações uniformes, que é universal a todo ser que se diz humano, ou seja, é inerente a todos os homens e imutável ontologicamente, mas sim mutável dinamicamente no sentido de realização dessa natureza, ou seja, a natureza é imutável no sentido das operações que ela pode realizar. Imutável é esse princípio básico no qual, a partir do qual as ações surgem. Se não tem natureza, de certa forma, não tem uma ação, né? Porque a natureza que vai dar essa tendência a algo, né? Então, se tu não tem essa tendência a algo, não vai agir. Então, se não tem um fim, tu não age. Então, ela é imutável nesse sentido, mas ela está chamada a se realizar. Então, ela é mutável dinamicamente nesse sentido da realização. Então, porque ela é em parte completa essa natureza. Está chamado a ser perfeita. Constituição psicológica da pessoa, o eu, sujeito psíquico. Então, o homem, além de saber, ele sabe que sabe. Ou seja, ele tem consciência disso e do que faz. Então, ele se percebe como um eu. E a partir de um contato com um tu, diferente do resto do mundo próprio e dos outros. Perdão, eu tenho contato, me percebo um eu a partir de um contato com um tu. Que é diferente do resto do mundo próprio dos outros. Esse tu. Então é a constituição psicológica do homem. Agora, consequências da espiritualidade, valor e dignidade da pessoa humana. O significado de dignidade. Ah, meu Deus. Vamos lá. Valor, dignidade significa, sobretudo, uma excelência, um valor a ser respeitado e buscado. A dignidade do ser humano brota da sua natureza espiritual, sendo uma das mais excelentes criaturas. Temos dois tipos de dignidade quando falamos do ser humano: a dignidade ontológica e a dignidade moral. O homem, desde que é,
Ele tem dignidade enquanto homem, porém pode perder ou ganhar a dignidade moral, né, que depende do agir moral deste ser humano, do quanto irá realizar a sua natureza, ou seja, do quanto que essa natureza se realiza, mais ela é digna moralmente, né? Mas ela não ela não vai ontologicamente ser melhor ou pior que o outro. Todos são seres humanos, mas quanto à moral ou aos méritos, elas são diferentes, sim. A pessoa aberta ao absoluto é um fim em si mesmo. Implicações do valor absoluto da pessoa e mortalidade intrínseca do espírito humano. Então, vamos lá. O valor absoluto da pessoa implica ela ser sempre um fim em si mesma. Nunca pode ser usada como um meio, pois isso seria ir contra a própria natureza, ou seja, o valor da pessoa. A pessoa, então, ela deve estar sempre no centro da ação e nunca na margem, nunca como que de tabela, mas ela deve ser sempre o centro da ação, né? Não busco o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro para poder ajudar pessoas, também a mim, mas as outras pessoas, né? Então não pode ser margem, né, a ação da pessoa. Isso inclui eu e os outros, né? Os outros também são pessoas, assim como eu sou pessoa. E se eu excluo, né, alguma pessoa, como de certa forma, como se não estivesse atendendo essa dignidade, né, que eu dou a mim mesmo. A alma humana, por ser espiritual, é imortal. Não perece na separação do corpo, pois é ela que possui o ser no composto, né? Por ela onde vem o ser. Então, além do mais, alguns argumentos que podem nos ajudar, né, para persuadir. Separei dois, Platão e de São Tomás. Então, Platão, na República, o livro 10, ele vai dizer que algo só pode se corromper pelo mal que lhe é próprio, como a doença do corpo, né, no corpo. Segundo ele, o mal próprio da alma é a injustiça, certo? Pois a sua saúde é a justiça, né, na sua definição de homem, né, na sua estrutura da alma, né, que ele vai separar três partes da alma, né, a parte irascível, logística ou racional e corruptível, no qual onde há essa ordem entre as três, onde há justiça, né? Então é a saúde da alma, é a justiça. Mas esse mal que lhe é próprio não é capaz de corromper a alma, pois se alguém contraísse, de corromper no caso de destruir, né? Se alguém contraísse essa injustiça, morreria. Logo a alma é imortal, porque nada a pode corromper, nada. Além disso, no argumento de São Tomás, ele vai nos dizer que o homem possui um desejo natural de não morrer. E esse desejo não pode ser em vão, pois todo desejo tem um objeto que é existente ou possível. Logo, o homem, de algum modo, não morrerá. Esse é um argumento de São Tomás. Um deles, se eu não me engano. Então, correta colocação do problema sobre o sentido da vida. Ter sentido, dar sentido. Com essa parte, o Matheus Monteiro nos ajudou. A obra Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, retrata de forma excepcional essa realidade do sentido da vida. Com todos os homens, em um determinado momento, se perguntam sobre o sentido da vida, ou seja, o que faz com que a vida tenha sentido. Entretanto, essa não deve ser a pergunta correta, pois o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro. O que importa, por conseguinte, não é o sentido de vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em cada momento. Ou seja, a pessoa deve reconhecer que é ela que está sendo indagada, cada pessoa é questionada pela vida. E somente ela pode responder à vida respondendo por sua própria vida. Dar sentido significa construir o próprio significado em cima das coisas e situações que a pessoa entra em contato. Então não se trata de encontrar o sentido da vida, mas de viver com sentido a nossa própria vida.
Erich Fromm diz que o sentido da vida nada mais é do que o ato de viver si mesmo. O sentido da vida está em nós e não em algo que vem de fora. Então, último ponto, as dimensões da pessoa. As bases gerais, o conceito de dimensão, origem, significado, aplicação antropológica, cada estudo, blá 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 blá. Então, origem, também nos ajudou o Matheus Monteiro. Origem. Então, Monnier, refletindo sobre as consequências do individualismo e o socialismo para a antropologia, atingiu uma intuição muito fecunda, que lhe permitiu compreender em qual modo a pessoa é intimamente tocada pela multiplicidade das dimensões que inserem nela. Então, as dimensões são aquelas partes que, sem perder a sua condição de parte, elas tendem a identificar-se com o todo da pessoa. Então, aquelas estruturas pessoais que abrem a pessoa sobre o mundo e por meio das quais, atualizando-as, transcende a si própria, encontra contemporaneamente a própria plenitude e a própria integração. Então, são estruturas que abrem a pessoa ao mundo e pelas quais a pessoa, no agir, transcende a si mesma e encontra a plenitude e integração. Ou seja, resumindo, essas dimensões são como que partes da pessoa que nos ajudam a entendê-la melhor e são onde no qual ela se mostra e no qual ela tem que se realizar, se integrar, ou seja, ter o domínio de si sobre as suas ações e no qual ela tem que também se doar, né, a partir dessas dimensões. Só assim ela vai se doando, ela se realiza, ela se realizando, ela é feliz e é isso. Ela é feliz, por isso que a gente faz as coisas, para ser feliz. Então, justificação do número e divisão de dimensões. Então, assim, antes, né, todas essas dimensões, elas têm como que integrar e fazer como que parte de um todo, né, uma sinfonia. Elas devem integrar o homem como um todo. Sempre buscar ligar todas elas juntas, né? A gente vai ver depois quais são elas. Essas dimensões nascem da própria natureza humana, da pessoa enquanto tal, né, e devem revelar a totalidade da pessoa. Uma parte pessoal da unitotalidade da pessoa humana, né, essa dimensão. Então estão fundamentadas no ser da pessoa, com um caminho para o agir. Essas dimensões são 6. A corporeidade, a historicidade, a interpessoalidade, a sexualidade, a culturalidade e a religiosidade. Ponto B. Tudo isso aí. Vamos lá. Então, vamos já botar todos os pontos. A gente já acabou, mas aí eu vou fazer um por um, todos esses 4 pontos, um por um. No caso, todos juntos nesses 4 pontos, primeiro uma dimensão, depois outra dimensão, depois outra, todos esses 4 juntos. Então, corporeidade. Na antiguidade, o corpo era visto no seu aspecto mais físico, levando em consideração os sentidos, como uma certa união entre alma e corpo. Já na modernidade, o corpo é visto como uma máquina, no qual há uma separação entre o eu, ou seja, a res cogitans, e o corpo, a res extensa. Então, na contemporaneidade, há uma redescoberta da corporeidade, onde Russell, não sei, eu nunca sei falar o cara da fenomenologia, faz uma divisão entre o corpa, que é o corpo, e o Leib, que é o corpo, quer dizer, esse é o corpa é o corpo físico e o Leib é o corpo vivido, o corpo próprio. Ele vai fazer essa divisão. O homem não só tem um corpo, mas também é o seu corpo, como a gente falou antes. O corpo revela a pessoa, ou seja, a dimensão simbólica, ou seja, está ali, mas ele revela uma coisa que vai além do próprio corpo, do que a gente está vendo.
Então não há um corpo sem pessoa, não podendo usar ele como objeto, mas sim, pois assim, está usando a pessoa como objeto, não o corpo dela. E a pessoa só pode ser usada como um fim, não como objeto. Então essa ação não, não é válida, ou seja, não é moral. Racionalmente não é moral. Não somos uma união substancial. A corporeidade está intimamente ligada com a sexualidade, que nós vamos ver depois. Segunda, historicidade. A história pode ser vista de dois modos. A clássica, onde há um eterno retorno, sem transcendência, ou seja, é cíclica, e a cristã, onde a história é linear, caminha em direção a uma realização meta-histórica, ou seja, além da história. Por mais que o tempo cósmico possa ser ilimitado, nosso tempo é limitado, ou seja, vamos morrer. Então, a partir da constatação deste fato, nós vamos morrer, podemos ou ter medo ou nos projetar em vista dessa morte. Então, o homem está no tempo e é chamado a se realizar, mas precisa se colocar os meios para isso. Ter um plano de vida que seja coerente com a sua realização de homem, né? De ser humano. Se nós podemos colocar, né, planos, é porque nós somos livres, né, para isso. Então, nós, no meio dessa dimensão da historicidade, no qual nós estamos no tempo, somos chamados também a nos realizar nesse tempo. Em vista dessa morte no qual é inevitável a nós, a partir dessa constatação, a gente ou nós formamos, né, um plano de vida ou a gente se desespera. É um plano de vida como que fazer a vida valer a pena, né? E nesse fazer a vida valer a pena, eu me realizo, né? Então, a realização deve ser, na verdade, o nosso projeto de vida. A realização da nossa natureza, que é a doação ao outro ser humano, através do amor. O amor é o que nos realiza. Então, então, o tempo é o lugar da mudança. Próximo dimensão, interpessoalidade. Essa dimensão ressalta a relação. A relação era vista na cristandade como algo indispensável, mas com o avanço da modernidade, o sujeito vai ganhando uma concepção mais individualista, autônoma, né, de sujeito autônomo, que pode se realizar sozinho. A relação se tornou acidental. Porém, o homem só se realiza na relação eu-tu, ou em máximo grau na relação com Deus. Então, a relação interpessoal é o lugar antropológico da autorrealização da pessoa através da doação. Somos naturalmente sociais, mas essa sociabilidade, deve ser realizada na doação ao outro. Sexualidade. Falta 3. A sexualidade sempre foi vista como algo natural do ser humano, mas foi com a Igreja Católica que essa dimensão se tornou sagrada e, consequentemente, transcendente. Na modernidade, ela voltou a ser profana e foi deixada de lado o aspecto transcendente. A dimensão da sexualidade é importantíssima para o ser humano e tem tanto valor que é o que é mais atacado hoje em dia. O homem se realiza através da sexualidade, ou seja, o masculino ou o feminino. Porém, não nascemos prontos nesse âmbito, no sentido, claro, a gente não pode mudar com o tempo, sim, de sexualidade. Mas nós devemos, a partir do que a gente é, nos integrar e agir como nós somos feitos. Né? Não porque eu me sinto de um jeito, eu vou me mudar todo para tentar agir daquele jeito. Não, eu sou na base com que eu fui feito, ou seja, o meu corpo. Então eu devo tentar, claro, na medida do possível, me adequar a esse modo de ser, né? Que é um modo de ser quase completamente diferente, o masculino e o feminino. Então eu devo tentar como que realmente conhecer essa masculinidade ou feminilidade e tentar me integrar, ou seja, tentar agir como eu fui feito, né? E vai ser nisso que eu vou me realizar, não tentar me transformar numa coisa que eu não fui feito.
Na verdade, só vai gerar mais angústia e frustração, tristeza. Então, agire sector S, ou seja, o agir deve seguir o ser. Então, a partir do ser que eu tenho, ser homem ou ser mulher, eu devo agir desse modo. E é nesse agir que eu vou realizar esse ser. Então, os três âmbitos da sexualidade, nós temos o genital, o psicológico e o social. Então, eles devem estar integrados e radicados na natureza própria da pessoa. Então, a sexualidade é uma constante tarefa. Culturalidade. A cultura pode ser entendida de muitos modos, né? Como um conjunto de disciplinas e argumentos, como um conjunto de lugares culturais, ou como, né, entre outros, né, como uma realidade fundamental que interage com a natureza e a pessoa. Então, a cultura é uma construção consciente e pessoal em cima da natureza. O homem, como tem liberdade, está submetido a diferentes condições, tende a formar culturas diferentes, pois tem necessidades naturais, né, de alimentação, de amor, de conhecimento, de vestimenta, de ter casa, de ter uma habitação, e usa da sua liberdade, ou seja, não está limitado aos instintos, dispondo, né, desses elementos que ele possui ali no local, por isso que muitas vezes, dependendo da região, do clima, da geografia, se muda a cultura. Então ele vai buscar desses elementos para criar um modo de viver próprio dele, daquela região, daquele momento, daquele lugar. Mas nem toda cultura é boa, né? Pois ela precisa estar radicada na natureza humana, ou seja, precisa ter a fonte, a sua finalidade, seu guia na natureza humana, o que realmente é mais humano, não o que é não é toda cultura que é boa, né? Como eu disse antes ali. Então, a cultura precisa estar fixada na natureza humana. O que é realmente humano? O que realmente engrandece? O que realmente realiza? O que realmente torna feliz? O que realmente é bom? Né? O que é mais humano? O que é mais baixo? Né? As coisas do ventre, da concupiscência? Ou as coisas da inteligência? Né? O que é mais elevado? Faz mais parte da natureza humana? Claro que nós não somos só intelecto, mas essa pegando o ensinamento de Platão, é essa parte racional que deve comandar a parte mais baixa, mais irracional, concupiscível. Porque se é concupiscível que manda, e se nós temos essa cultura concupiscível, digamos assim, cultura no qual se valoriza o concupiscível não tem limites. O concupiscível ele tem desejos, esse desejo é insaciável. Então ele vai sempre procurar mais e mais e mais, nesse mais e mais e mais, ele vai se destruir. Então é autodestruidor uma cultura concupiscível. Ela não se mantém, ela não é uma coisa boa, porque ela mata, entende? E a cultura, digamos assim, racional, mais voltada para a parte mais elevada, ela não vai negar essa concupiscível, mas ela vai saber ordenar para o reto fim. Então não adianta. Cultura boa é a cultura que está radicada na natureza humana. Então essa é a medida, né? A natureza humana. Só que, claro, a gente precisa ter uma posição crítica, né, em relação e de síntese em relação à nossa própria cultura e às outras. Ou seja, a partir do momento que a gente, claro, é imbuído numa cultura, mas a gente deve ter essa capacidade também de sair de nós mesmos, perdão, de ver essa nossa cultura de longe, assim, e saber tirar os pontos positivos e negativos dessa cultura. E também ser como que esse fator de mudança para implementar, para aumentar as coisas boas e remover essas ruins. Né? Não necessariamente que a cultura está assim é porque ela tem que ficar assim e se mudar vai ser ruim. Não. Se está ruim, tem que mudar. Não tem essa. Religiosidade. Então, o ser humano último. Né? O ser humano, por natureza, é religioso.
porque sai de si e busca se aperfeiçoar. A religião é o meio para isso, né? Que o faz, né, essa religião, faz isso através de dogmas e ritos. Então, o homem busca uma plenitude que só pode ser alcançada em uma relação com Deus, ou seja, fé. A máxima perfeição e o supremo tu, que é Deus, né? Então, é uma busca do homem por plenitude nessa religiosidade, que ele usa, de certa forma, como um meio a religião, né? A religião é um meio para chegar até Deus. Então, uh, a gente a gente tem esse contato com Deus através da fé. É aí que ela, claro, depois o contato face a face não vai ter mais fé, né? Só vai sobrar o amor. Mas a gente busca essa plenitude que a gente só pode alcançar em Deus. Então, ficamos por aqui, até o próximo tema. O próximo tema é o tema 10, sobre o conhecimento humano e linguagem. Até o próximo vídeo.